No vídeo de hoje, a grande virada do São Paulo para cima do Flamengo. Teve caráter, transpiração, entrega máxima de um lado e do outro erros. E eu não sei se displicência é o termo, mas desatenção com certeza. Erros que fizeram o Flamengo pagar muito caro. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. E falaremos do pênalti. Darei a minha opinião sobre o pênalti ou suposto pênalti. Será que eu achei pênalti em cima do Arrascaeta? Será? Muito bem, bom almoço para todo mundo nesta quinta-feira. Vou falar do jogo que vi ontem à noite, que narrei dos 8 jogos de ontem. O único que eu vi foi São Paulo e Flamengo. E cheguei em casa quase 1h30 da manhã. Então, não tive tempo de ver mais nada na rodada. Só os gols que a gente passou lá no intervalo, do pós-jogo da GETV, alguns bem bonitos, alguns resultados me chamaram muita atenção, mas o assunto é São Paulo e Flamengo. Eu analiso no canal os jogos que vejo em respeito a você que está aqui comigo todo dia. Vou falar do vencedor, como a gente tenta fazer tradicionalmente sempre aqui no canal, primeiro, e depois a gente fala do Flamengo. Então, vou falar do São Paulo, vencedor do jogo. Para ganhar o jogo de ontem, o São Paulo ia precisar de algo mais do que estratégia tática, do que escolha de peças, essas coisas são importantes, óbvio. Mas o São Paulo ontem precisaria de transpiração, luta, encarar o jogo como uma guerra, no sentido esportivo, né? Claro, quando a gente usa o termo guerra. Encarar o jogo da forma como o São Paulo encarou. Eu costumo falar muito de abordagem do jogo, a maneira como uma equipe aborda a partida. E acho que a abordagem do São Paulo foi absolutamente perfeita e correta para o jogo de ontem. É você entender a sua limitação, é você entender que o teu adversário tecnicamente é melhor, é você entender o teu contexto, o teu momento de cobrança, o teu momento de pressão, o teu momento de atraso de salário, de bagunça institucional, e tentar superar. Então, uma palavra que a gente vai ouvir muito nesse ano do São Paulo, provavelmente, é superação. O São Paulo vai ter que buscar muitas vitórias na base da superação. O São Paulo é um clube que precisa ser reconstruído e essa reconstrução, até falo isso na narração ontem do apito final, ela é tijolinho por tijolinho, ela é jogo por jogo, ela é ponto por ponto no Campeonato Brasileiro. Eu continuo achando que a briga do São Paulo é por 45 pontos. Acho que, ao mesmo tempo em que a gente olha para a atuação de ontem e enxerga todas as virtudes, o caráter desse time e aplaude, e acho que o torcedor do São Paulo saiu muito orgulhoso ontem do Morumbi, e ele se sentiu representado. Eu não vou perder o fio, vocês vão ver onde eu quero chegar, numa análise de longo prazo. Mas só para falar desse recorte de ontem. O Luciano, na primeira rodada, pede para o torcedor não abandonar o São Paulo. Pelo amor de Deus, gente, não abandona nós. Aí o torcedor vai. 27 mil torcedores ontem, até um público um pouco abaixo do que o São Paulo costuma colocar, natural, normal pelo momento. Aí o torcedor vai. Se o torcedor vai no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro e vê um time apático, e vê um time que não briga, e vê um time que não se supera, o torcedor do São Paulo fala, pô, como é que pra eu não te abandonar, não me abandona também. Só que ontem o torcedor viu sinais, os sinais emitidos pelos jogadores do São Paulo ontem em campo, para mim foram muito eloquentes. Ó, não vamos abandonar vocês também não, nós vamos lutar. Então, isso é muito importante. E acho que um outro sinal que o campo emitiu foi um fechamento com o Crespo. Os caras chegaram e falaram, jogaram pela torcida, jogaram por ele, jogaram por toda a dificuldade e também pelo treinador. Eu acho que o Rafinha pode ter tido o efeito de dar uma chacoalhada ali no vestiário, tentar mudar um pouquinho o ânimo, o astral, mas acho que é uma partida também pelo treinador, que andou ali meio... Tava um climinha ontem no Morumbi, até o Denilson falou no pré-jogo lá na GTV, tava um climinha assim de medo de tomar uma surra, de ser atropelado, do Crespo cair já ontem, pra você ver. E é óbvio que esse clima, ele chega dentro do vestiário, os jogadores sabem. Então acho que ontem o grupo se fechou. E vou repetir, a terceira vez que eu vou usar, mostrou caráter, muito caráter nessa vitória ontem no Morumbi. Mas voltando e não perdendo o fio, o que fica da vitória de ontem é muito importante, sem dúvida. Mas também
mostra um pouco o que vai ser a dificuldade do São Paulo no campeonato, porque para ganhar determinados jogos, o São Paulo vai ter que fazer um esforço grande como fez ontem. E isso é pouco para um campeonato com o nível de exigência do Campeonato Brasileiro e com a duração do Campeonato Brasileiro. É um campeonato de 11 meses, é uma travessia extensa. Então, o São Paulo vai precisar ganhar alguns jogos com a corda esticada, como esticou ontem, mas não vai dar para ganhar todos assim. Sei lá quantas vitórias o São Paulo vai ter no campeonato, 15, 18, enfim, 20. As vitórias, algumas vão ter que ser construídas de outra forma, porque isso exige muito do time, mental e fisicamente. Mas o jogo que o São Paulo fez ontem foi um jogo, além de superação, sem dúvida, foi um jogo em que o time tentou jogar também. Se você olhar no primeiro tempo, tem aquela chance do Luciano que desvia no Léo Pereira e passa perto, algumas escapadas em profundidade de bolas esticadas para o Calleri, estava tendo alguma dificuldade a defesa do Flamengo para conter ali alguns avanços, mas obviamente o Flamengo tinha mais posse e tinha mais domínio territorial no primeiro tempo. Só que o São Paulo teve uma grande partida do seu trio de defesa também. Vários jogadores se aplicaram muito, né? Por mais que o Flamengo rondasse, chegasse ali perto, tivesse uma chance muito clara no começo do jogo, mas se você for ver, defesa mesmo difícil do Rafael foi aquela do último lance do jogo. Na cabeçada do Plata, que ele pega ali praticamente em cima da linha, e no rebote tem toda a polêmica do suposto pênalti do Alan Franco no Arrascaeta, falarei dele já já. Mas o São Paulo se protegeu bem, se defendeu muito bem, e a partida do Arboleda foi absurda, uma partidaça. A partida do Sabino muito ligada, muito concentrada. O Alan Franco também fazendo um jogo de pouquíssimo erro. O Enzo Dias, pelo lado esquerdo, fez uma partidaça. Exaltei a partida do Enzo várias vezes durante a transmissão. Achei um jogadoraço ontem em campo, um leão ontem em campo, desarmando, criando, dando assistência, cruzando a bola na cabeça do Luciano. Então foi um time muito aplicado. Esse foi um dos grandes segredos do São Paulo nesse jogo de ontem, nesses 90 minutos de ontem. O time se defendeu bem, o time conseguiu gerar algum perigo para o Flamengo ali, de alguma forma, antes de que houvesse abertura do placar, e aproveitou espaços que o Flamengo deu depois de abrir o placar para construir a sua virada. Uma noite muito feliz do Enzo Dias, do cruzamento na cabeça do Luciano, e depois uma jogada pelo lado direito, o Luciano participa da jogada, o Plata vai tentar cortar e o Danielzinho tá ali para fazer o primeiro gol dele pelo São Paulo, muito bem, esperto, ligado, atento, como estava o São Paulo ontem o tempo todo, um time muito atento, e aí o Danielzinho vira o jogo e o São Paulo na reta final, vê o Flamengo tem a bola, se retrai, se defende, faz o jogo que tinha que fazer dos minutos finais. Sim, o São Paulo fez cera em alguns momentos, demorou para bater escanteio, demorou para bater substituição, o Mike, informação do Pedro Rocha que estava lá no campo, caiu, mostrando ali estar com câimbras, mas caiu depois de um pedido do banco do São Paulo, porque ia rolar a substituição, a galera cai para ganhar um tempinho, coisas que eu condeno, mas que, como eu sempre digo aqui, todos os clubes fazem em algum momento. Então, né, toda vez que alguém faz cera e a gente vem e critica, é importante registrar que a gente não está fazendo uma crítica exclusiva àquele clube, porque todos fazem em algum momento. O São Paulo, em vários momentos, é vítima da cera. Ontem, quando precisou, ele gastou ali segundinhos importantes e tal, tudo dentro de uma cultura de futebol que a gente vê aqui no Brasil. Então, é bonito, eu não acho bonito, mas é o que está aí, é o que está aí e todo mundo faz. Então, uma grande, grande vitória do São Paulo. Uma vitória assim de ufa! Porra, todo mundo falando que a gente ia perder o jogo. Os palpites do GE dizendo que o Flamengo ia ganhar 9-0. Só Flamengo, Flamengo, Flamengo. Vitória de alívio, vitória de superação, vitória de esperança. É o São Paulino olhar para o que vem por aí e falar, pô, tá vendo? Tem de onde tirar. Vai ser difícil. Tá na conta. Tá na conta. O Luciano não pode machucar. O Calleri não pode machucar. O Lucas precisa estar à disposição. O Lucas entrou ontem pela 5ª vez em campo. Jogou ali a partir dos 39 do segundo tempo. Muita gente até esperava o Lucas como titular. Precisa ver essa questão da minutagem do Lucas, porque sábado era gramado sintético em Barueri.
Ok, Lucas não jogou contra o Palmeiras. Mas ontem eu não entendi, né? Imaginava mesmo o Lucas como titular do jogo, mas estamos no início de temporada, tem uma questão de controle de carga, a gente sabe de tudo isso. Mas é muito na conta, sabe? Porque é o que tem aí de time titular e são os meninos. É isso que o São Paulo tem. É muito na conta o elenco, né? Tanto que ontem o Crespo demora para fazer a primeira substituição, enquanto o Flamengo já tinha feito 4 substituições. Também porque o time estava muito aplicado em campo, né? Você não tinha tanta necessidade e urgência de mexer. Mas tudo para o São Paulo vai ser no limite no ano. Muitas vitórias vão ter que ser arrancadas no limite, na marra como a de ontem, e alguns problemas vão ser supridos ali no fio da navalha. Se perde o Luciano machucado, se perde o Caleri machucado, se tem uma nova lesão do Lucas, se o Marcos Antônio ficar fora por um tempo prolongado, se perde um dos zagueiros, principalmente o Arboleda, a coisa fica muito difícil. É um ano de reconstrução e é ponto a ponto. Os primeiros 3 o São Paulo já fez. Vamos falar aqui do Flamengo. Flamengo foi um time que no começo do jogo, falarei do pênalti no final do vídeo, não perderei este fio. Flamengo foi um time que no começo do jogo, na primeira parte ali, no primeiro tempo, teve domínio territorial e teve muita posse. A primeira parcial de posse de bola que a gente mostrou na transmissão da GETV apontou 72% para o Flamengo. Muita posse de bola, muita. Controle territorial, jogadas pelos lados, especialmente pelo lado esquerdo, isso aí recorte do primeiro tempo, tá? Cebolinha muito acionado no início do jogo. Um gol incrivelmente perdido pelo Carrascal, num bolão do Cebolinha, condição legalíssima, ele dá o toquinho errado na saída do Rafael. Mas não foi um bombardeio, não foi. O Flamengo tinha esse domínio, se aproximava da área, às vezes entrava na área, mas não foi um bombardeio ao gol do Rafael. O Flamengo não conseguiu ter a inspiração necessária, o repertório, a criatividade, a mobilidade, a movimentação, tudo isso para superar um sistema defensivo que estava bem encaixado, bem arrumado. Então foi um jogo em que faltou o índice de acerto melhor do Carrascal, por exemplo, nesse lance do gol perdido, é um gol muito perdido. Faltou, tecnicamente, um jogo melhor do Plata. Faltou não cometer os erros defensivos e de espaço que o time cometeu no segundo tempo. Mas aí, nós vamos lembrar, terceiro jogo do ano, com os jogadores titulares. Terceiro jogo do ano. O Flamengo foi até 17 de dezembro, disputando o Mundial de Clubes, uma temporada extensa, com 4 títulos. Termina o ano, os caras descansam, voltam a campo antes do planejado, porque os meninos do Sub-20 não se saíram bem no Campeonato Carioca, e aí tiveram que voltar aos titulares antes daquilo que o Felipe Luiz desejava. E são 2 derrotas seguidas. 2 derrotas seguidas, o que não aconteceu em todo o ano de 2025. Impressionante, né? Em todo o ano de 2025, o Flamengo não perdeu nenhuma vez 2 jogos seguidos. Perdeu ontem para o São Paulo e perdeu para o Fluminense. Aconteceu, né, algo que tem sido muito raro no Flamengo. Mas eu acho que tem muito um contexto de um time ainda desconectado. O Arrascaeta não entrou bem. Alguém duvida do talento do Arrascaeta? Alguém duvida da qualidade do Arrascaeta? Mas o Arrascaeta não entrou bem. O time não encontrou o mecanismo da pressão, do encaixe da pressão. O time não pressionou bem. O time deu muitos espaços para o São Paulo. O São Paulo conseguiu entender as dificuldades do Flamengo. O Flamengo teve dificuldades de organização defensiva, né? Alguns sustinhos ali do Léo Ortiz, uma zaga que não estava muito confiável, Pulgar falhando no lance do gol, ele vai tentar cortar ou vai tentar ajeitar, sei lá. Desatenção da defesa, porque o Luciano sobe com o Léo Pereira e o Alexandro na marcação, ele sobe do meio dos dois para fazer o gol. Então, veja, são gols que tem falha dos 2 zagueiros do Flamengo, falha do Pulgar, muito espaço concedido, erros que o Flamengo, no seu melhor em 2025, não cometia. Mas em 2026, no início de temporada, nesse contexto de retorno, o Flamengo não conseguiu ontem repetir e eu acho que é natural, eu vou dizer o que tenho dito para o Palmeiras, o que tenho dito para o Corinthians, o que tenho dito para o Atlético, para o Cruzeiro, a mesma ladainha de sempre. Alguns
concordam, outros discordam, tudo bem, é da vida. Eu acho muito ruim o calendário do futebol brasileiro do jeito que ele é. Acho muito ruim. Acho que o primeiro jogo do São Paulo no ano deveria ter sido o de ontem. Ah, mas o Campeonato Paulista dia 10. Começa com os pequenos, Paulista, não tem problema. Deixa o São Paulo entrar mais para frente. Acho que o primeiro jogo do Flamengo no ano tinha que ter sido ontem. Vocês não acham? Não é uma loucura São Paulo e Flamengo entrarem em campo no dia 28 de janeiro, sem uma pré-temporada decente, porque aqui não tem pré-temporada. No mundo inteiro os caras fazem pré-temporada, viajando, vão para outro continente, fazem excursão, amistosos, ganham dinheiro pra caramba e vão preparando o time com toda a calma do mundo, sem a pressão de 3 pontos. Aqui, você começa o Campeonato Brasileiro no dia 28 de janeiro, já tendo jogado 2 clássicos pelo Campeonato Estadual. O São Paulo já enfrentou Corinthians e Palmeiras pelo Paulista, o Flamengo já enfrentou Vasco e Fluminense pelo Campeonato Carioca. Pô, gente, isso é insano, isso com 7, 8, 10 dias de treino. E nem todos os dias são de treino de campo, porque aí tem reapresentação, bateria de exames, avaliações. Aí quando você... Jogo. Aí, caramba, vamos descansar. Outro jogo, viagem pro interior. Puta, voltou. Outro jogo, clássico. Pum, Campeonato Brasileiro. Eu acho isso ruim para o produto. Jogadores não são máquinas e não se pensa no produto aqui no Brasil. Então, acho que tem muito do contexto de pré-temporada. Mas tem um ponto que o torcedor do Flamengo tem batido e que eu tento... Eu quando olho essa questão, eu fico no meio do caminho aí. O Flamengo, em alguns jogos, mostra o nível de desatenção que mostrou ontem no segundo tempo. Isso aconteceu também em momentos de 2026. Eu não acho que seja uma questão de escolha de jogo. Eu acho que é uma dificuldade de manter um nível de corda esticada num campeonato tão extenso. Mas na realidade do futebol brasileiro, você vai precisar fazer isso. E aí, uma coisa é o São Paulo, com o seu elenco curtinho e com a questão econômica grave que vive, jogar 38 rodadas com a corda esticada. Foi o alerta que eu dei no bloco anterior. Cara, o São Paulo vai ser muito duro para o elenco resistir um campeonato inteiro jogando do jeito que jogou ontem. Ontem é um negócio diferente, assim, um jogo atípico pelo contexto. Se o São Paulo tiver que ganhar todas as partidas do jeito que ganhou ontem, é complicado. Já o Flamengo tem peça suficiente para esticar mais a corda do que o São Paulo. Eu acho que a cobrança, a exigência em cima daquilo que o Flamengo pode apresentar, ela tem que ser maior. Não pela grandeza de cada um, porque os dois são enormes. Se for por isso é igual, é 50-50. Mas pelo momento, pelo contexto, o Flamengo tem que ser muito mais cobrado em noites em que o time se mostre desligado e desconcentrado do que o São Paulo, que tem dificuldades muito maiores. Então, o Felipe Luiz vai ter que conviver, nós fizemos esse alerta em dezembro, né? Não dá para falar em crise, o Campeonato Carioca, o playoff do rebaixamento. Eu acho que o Flamengo tem o menor risco de cair quando pegar os pequenos piores do rebaixamento, vai passar por cima e beleza, não vai cair do Campeonato Carioca. E eu já disse aqui que mesmo se caísse também, porra, né? O contexto é, se você cai o Campeonato Carioca jogando com o time titular o campeonato inteiro, porra, irmão, aí é loucura, hein? Aí é vexame estratosférico. Mas se você cai nesse contexto aí, com os meninos do Sub-20 e tal, enfim, mas não é para cair. O campeonato estadual não é para cair, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas o Felipe Luiz vai ter que conviver com essa cobrança o ano inteiro. Nós falávamos disso no momento da renovação do contrato. O salário aumentou, houve um desgaste, houve uma novela para renovação. A cobrança já é natural. No Brasil você ganha hoje, amanhã tem que ganhar de novo. Ainda mais num clube como o Flamengo, ainda mais com o orçamento do Flamengo e agora com a questão do Felipe Luiz, que recebeu a valorização que desejava ou próximo do que desejava. Vai ser muito pressionado no ano. O Flamengo virou isso aí. 2 derrotas seguidas pela primeira vez em muito tempo, vira manchete, porque o Flamengo subiu o próprio sarrafo. Mas foi uma atuação de um time com um ritmo abaixo. É possível entender o problema da pré-temporada? É possível, mas é possível enxergar que o Flamengo poderia fazer mais em termos de aplicação no jogo de ontem. Lance do pênalti. Lá no pós-jogo da GETV, nós ouvimos o Paulo César Oliveira, que é o consultor de arbitragem da Globo,
E na opinião do PC é pênalti. O PC até cita ali a regra, que o defensor que está atrás, ele tem que ser prudente, ele tem que cuidar e tal. E tem um toque no pé do Arrascaeta. De fato, na câmera por trás, existe esse toque, né? A gente consegue ver nessa imagem e é dever da transmissão. Eu fico, assim, um pouco até decepcionado com colegas que trabalham em televisão, mas que precisam manter o personagem na rede social e que têm a coragem de dizer o seguinte: nossa, buscaram um ângulo de qualquer... foram buscar uma câmera para mostrar, para ver se é pênalti, para ver se muda a opinião. Galera, a obrigação da transmissão é mostrar os lances. É obrigação com o público. Se a gente tem todas as câmeras disponíveis, a gente tem que achar o ângulo, seja de qual câmera for, para mostrar para o torcedor. É nosso dever. Torcedor mais apaixonado, clubista, que não entende isso, tá tudo bem. Isso aí não é problema para mim. Colega de profissão entrar nessa, eu fico pasmo. Colega que trabalha em TV. TV que faz a mesma coisa, que fica lá buscando replay pra... Gente do céu, que nível de loucura a gente chegou. Mas aqui nós estamos no campo da racionalidade e do bom senso. Então, tinha essa imagem por trás que mostra o toque no pé do Arrascaeta. Na opinião do PC, é pênalti pelos argumentos que ele utilizou. Eu não vejo impacto para pênalti. Eu vejo o toque, vejo o trançapé, mas não vejo impacto suficiente para pênalti. Eu não daria o pênalti. Eu, se fosse VAR, respeitando, claro, a opinião do PC, e são opiniões, né? O PC, como especialista, é uma opinião que eu valorizo muito. Eu sempre paro para ouvir o PC no pós-jogo. Sempre vou lá no troca de passes, quando ele não entra com a gente na GTV, vou lá, pego, vejo o vídeo, vejo a análise que ele fez e concordo com muitas delas, com outras não. Ontem eu não vi lance intensidade para pênalti no toque do Alan Franco no Arrascaeta. Jogadores do Flamengo reclamaram muito. Foram praticamente todos para cima do Wilton. O Jorginho foi expulso depois do jogo. Felipe Luiz correu para conter os jogadores para evitar uma expulsão. Não conseguiu. Não deu tempo, porque o Jorginho já tinha lá dito que era uma vergonha, uma palhaçada, alguma coisa do tipo. E acabou expulso. Eu não daria o pênalti. Eu não daria. Mas, enfim, jogadores do Flamengo reclamaram pra caramba desse lance ontem. E só para fechar o vídeo, o Paquetá deve ser anunciado hoje. Eu não entendi, ou entre hoje e amanhã, eu não entendi nada no momento da coletiva em que foram perguntar pro Felipe Luiz, e aí o Felipe Luiz, tudo bem. O Felipe Luiz estava tão concentrado no jogo, que você acha que ele ficou olhando anúncio de Paquetá, ficou olhando a rede social do Flamengo? Não ficou. Aí ele perguntou pro Rodrigo Paiva, que é o diretor de comunicação do Flamengo, já anunciou o Paquetá? E o Paiva falou, não, só anuncia depois do exame médico. Não anunciamos nada. Como assim? O Flamengo postou ontem um vídeo do Paquetá dizendo, galera, tô voltando. O Flamengo fez um texto dizendo, bom filho, a casa torna, seja bem-vindo de volta, Paquetá. Patrocinadores que nos ajudaram, muito obrigado. Meu Deus do céu, o Flamengo postou isso, o Flamengo anunciou o Paquetá. E aí ontem na coletiva, quando foram repercutir com o Felipe Luiz, a assessoria do Flamengo, não anunciamos nada, só depois do exame. Gente, que loucura. Então eu tenho uma interpretação muito ruim da língua portuguesa, né? Eu tenho uma dificuldade de interpretação de texto brutal, então preciso voltar para a escola. Não é possível voltar para a primeira série, antiga primeira série. Pelo amor de Deus. Mas olha, é uma contratação enorme. Acho que a gente vai ter oportunidade de falar disso com mais calma, mas é uma contratação enorme de um jogador que evoluiu, que cresceu o seu nível na Europa. Não esqueçam, eu sei que tem muita gente aí, o rival do Flamengo vai morder os cotovelos e tá tudo bem, né? Eu sei como é isso, né? Eu fui torcedor de arquibancada rival do Flamengo, então sei muito bem como é isso. Mas galera, não se esqueçam que antes daquela investigação na Inglaterra sobre o suposto envolvimento de familiares do Paquetá com apostas, não se esqueçam que o Guardiola estava acertando a contratação do Paquetá. O Guardiola, que eu acho que entende um pouquinho de futebol, estava contratando o Paquetá para o Manchester City. Aí veio a investigação, a coisa travou, ele ficou no West Ham. E ficou aquela incerteza se a carreira dele continuaria ou não. Então eu acho que o Guardiola entende alguma coisa de futebol. Eu acho que a Premier League é uma competição de um bom nível. Acho que é um pouquinho melhor que o Campeonato Carioca, talvez, né? Um pouquinho melhor, não sei, que o Campeonato Paulista. Não sei, me parece. Então, acho que é um jogador de um baita nível. Para o futebol brasileiro que o Flamengo está contratando. E o que é muito impactante, na minha opinião, além de tudo que ele vai oferecer em campo, é você constatar que o Flamengo faz um investimento de 41 milhões de euros. Por exemplo, o Vinícius Júnior, quando foi contratado, custou 45 para o Real Madrid.
de euros em 2018. Claro que você tem que corrigir o câmbio aí e tal, mas é quase a mesma coisa, é uma loucura. E o Flamengo faz um movimento ousado, caro como esse, sem sofrer. Não é que o Flamengo está vendendo o almoço para pagar o Paquetá. Não é que o Flamengo está sacrificando o ano. Olha, vamos arriscar, vamos rapar o cofre aqui, vamos tirar tudo para trazer o Paquetá e tomara que ele dê retorno para a gente. Não, o Flamengo está estruturado para fazer isso e continuar no azul. Isso é muito impressionante. E esse é um recado muito claro para os seus rivais. O recado do apetite que o Flamengo vai mostrar em 2026, em 2027, em 2028. Vai ser isso aí. Vai ser isso aí. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Boa quinta-feira para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.